O quinto compromisso. Parte 1. O poder dos símbolos. Capítulo 1. No princípio. Está tudo programado. A partir do momento em que nasce, você manda uma mensagem ao mundo. Que mensagem é essa? A mensagem é você, aquela criança. É a presença de um anjo, um mensageiro do infinito em um corpo humano. O infinito, que é um poder total, cria um programa só para você. E tudo de que precisa para ser o que é, está nesse programa. Você nasce, cresce, se casa, envelhece e, no fim, volta ao infinito. Cada célula de seu corpo é um universo por si só. É inteligente, completa e programada para ser o que é. Você é programado para ser você, o que quer que você seja. E não faz a menor diferença para o programa o que sua mente pensa que você é, pois ele não está na mente pensante. Está no corpo, naquilo que chamamos de DNA. E, no começo, você segue instintivamente essa sabedoria. Quando você é uma criança bem pequena, você sabe do que gosta, do que não gosta, quando gosta e quando não gosta. Você vai atrás de suas preferências e tenta evitar aquilo que não quer. Segue seus instintos que lhe guiam para a felicidade, para curtir a vida, para amar e suprir suas necessidades. E aí, o que acontece? Seu corpo começa a se desenvolver, sua mente começa a amadurecer e você passa a utilizar símbolos para transmitir suas mensagens. Assim como os passarinhos compreendem uns aos outros e da mesma forma que os gatos se entendem, os seres humanos se entendem por meio de simbologia. Se você tivesse nascido em uma ilha e vivido totalmente sozinho, poderia levar 10 anos, mas acabaria dando um nome a tudo que visse. Eu usaria essa língua para comunicar uma mensagem, mesmo que ela fosse apenas para si mesmo. E por que você faria isso? Bem, isso é fácil de entender. E não é porque os seres humanos são tão inteligentes. É porque nós somos programados para criar uma linguagem, para inventar a simbologia completa para nós mesmos. Como se sabe, no mundo inteiro os humanos falam e escrevem em milhares de idiomas diferentes. Os seres humanos inventaram todo tipo de símbolo para se comunicar não só com os outros seres humanos, mas, acima de tudo, consigo mesmos. Os símbolos podem ser sons que emitimos, ações que praticamos ou escritas e sinais de natureza gráfica. Existem símbolos para objetos, ideias, música e matemática, mas a introdução do som é o primeiríssimo passo, o que significa que aprendemos a usar os símbolos para falar. Os humanos que vieram antes de nós já deram nome a tudo que existe e nos ensinam o significado dos sons. Chamam isso de uma mesa e aquilo de uma cadeira. Eles também têm nome para as coisas que só existem na imaginação, como sereias e unicórnios. Cada palavra que aprendemos é um símbolo para alguma coisa real ou imaginárias, e há milhares de palavras para se aprender. Se observarmos crianças de 1 a 4 anos de idade, podemos ver o esforço que elas fazem ao tentar aprender toda a simbologia. É um grande esforço do qual geralmente não nos lembramos, porque nossa mente ainda não estava madura, mas com a repetição e com a prática, finalmente aprendemos a falar. Depois que aprendemos a falar, os humanos que tomam conta de nós ensinam o que sabem, o que quer dizer que eles nos programam com conhecimento. Os humanos com os quais convivemos dispõem de muita sabedoria, incluindo
todas as regras morais, religiosas e sociais de sua cultura. Eles capturam a nossa atenção, transmitem essas informações e nos ensinam a ser como eles. Aprendemos a ser homem ou mulher de acordo com a sociedade em que nascemos, a nos comportar de forma correta em nosso meio, ou seja, como um bom ser humano. Na verdade, somos domesticados da mesma maneira que um cachorro, um gato ou qualquer animal, por um sistema de punições e recompensas. Dizem que somos um bom menino ou uma boa menina quando fazemos aquilo que os adultos querem que façamos, e que somos um menino malvado ou uma menina má quando não fazemos o que eles querem. Às vezes somos punidos sem termos feito nada de errado. Em outras, somos recompensados sem termos feito nada de bom. Devido ao medo de sermos punidos e de não conseguirmos recompensa, começamos a tentar agradar as pessoas. Tentamos ser bonzinhos, já que os maus não são recompensados, mas punidos. Na domesticação humana, todas as regras e valores de nossa família e de nossa sociedade nos são impostos. Não temos a oportunidade de escolher nossas crenças. Dizem-nos no que devemos acreditar e no que não devemos. As pessoas com quem vivemos dão suas opiniões. O que é bom e o que é ruim. O que é certo e o que é errado. O que é feio e o que é bonito. Como um computador, fazemos um download de tudo isso em nossa cabeça. Somos inocentes, acreditamos no que nossos pais e os outros adultos dizem. Concordamos e a informação é armazenada em nossa memória. Tudo o que aprendemos entra em nossa mente por convenção e permanece lá por convenção. Mas primeiro ela passa pelo estágio da atenção. A atenção é muito importante nos seres humanos porque é a parte da mente que torna possível nos concentrarmos num único objeto ou pensamento entre uma ampla gama de possibilidades. Por meio da atenção, a informação que vem de fora é passada para dentro e vice-versa. A atenção é o canal que utilizamos para receber e mandar mensagens de um ser humano para o outro. É como uma ponte de uma mente para outra. Nós a abrimos com sons, sinais, símbolos, toques, com qualquer evento que capte nossa atenção. É assim que ensinamos e é assim que aprendemos. Não podemos ensinar nada se não tivermos a atenção de alguém. Não podemos aprender nada se não prestarmos atenção. Usando a atenção, os adultos nos ensinam a criar uma realidade completa em nossa mente com o uso de símbolos. Depois de nos ensinarem uma simbologia pelo som, os adultos nos treinam com o alfabeto e aprendemos a mesma linguagem de antes, só que graficamente. Nossa imaginação começa a se desenvolver, nossa curiosidade fica mais aguçada e nós começamos a fazer perguntas. Perguntamos e continuamos a perguntar. Juntamos informações de todos os lugares e sabemos que finalmente dominamos a linguagem quando somos capazes de usar os símbolos para falar com nós mesmos em nossa cabeça. Isso acontece quando aprendemos a pensar. Antes disso, nós não pensamos. Imitamos sons e usamos símbolos para estabelecer comunicação. Mas a vida é simples antes de atrelarmos qualquer significado ou emoção a esses símbolos. Uma vez que damos significados aos símbolos, começamos a utilizá-los para tentar dar sentido a tudo o que acontece em nossa vida. Usamos os símbolos para pensar em coisas que são reais e em coisas que, mesmo não sendo reais, nós começamos a pensar que são, como o que é bonito, o que é feio, gordo e magro, inteligente e burro. E se você perceber, vai ver que só conseguimos pensar numa linguagem que dominamos.
Por muitos anos eu só falava espanhol e demorou muito até que dominasse uma quantidade suficiente de símbolos em inglês a ponto de conseguir pensar em inglês. Dominar um idioma não é fácil, mas em determinado momento acabamos pensando com os símbolos que aprendemos. Quando chega a hora de ir para a escola, lá pelos 5 ou 6 anos de idade, já entendemos o significado de conceitos abstratos como certo e errado, vencedor e perdedor, perfeito e imperfeito. Na escola, continuamos aprendendo a ler e escrever os símbolos que já conhecemos, e a linguagem escrita permite que acumulemos mais conhecimentos. Continuamos a dar significados para mais e mais símbolos, e o ato de pensar passa a ser automático e sem esforço. A essa altura, os símbolos que aprendemos, por si só, capturam nossa atenção. O que nós sabemos é o que falam com a gente, e nós ouvimos o que nosso conhecimento diz. Chama isso de a voz do conhecimento, porque é o conhecimento que está falando em nossa cabeça. Muitas vezes nós ouvimos essa voz com tonalidades diferentes. Ouve uma voz de nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, e a voz nunca para de falar. A voz não é real, é uma criação nossa. Mas nós acreditamos que seja real porque damos vida a ela por meio do poder de nossa fé. Ou seja, acreditamos sem a menor sombra de dúvida no que a voz está nos dizendo. E é aí que as opiniões dos humanos à nossa volta começam a tomar conta de nossa mente. Todos têm uma opinião sobre nós e eles dizem o que somos. Quando somos bem pequenos, não sabemos quem somos. A única maneira que temos de nos ver é por meio de um espelho, representado pelas outras pessoas. Nossa mãe diz o que somos e nós acreditamos nela. E isso é completamente diferente do que nosso pai nos diz, ou do que nos dizem nossos irmãos, mas também concordamos com eles. As pessoas falam de nossa aparência, e isso acontece ainda quando somos pequenos. Olha, você tem os olhos de sua mãe e o nariz de seu avô. Ouvimos todas as opiniões de nossa família, dos nossos professores e dos colegas mais velhos da escola. Vemos nossa imagem refletida nesses espelhos e, tão logo concordemos, essa opinião passa a ser parte de um sistema de crenças. Pouco a pouco, todas essas opiniões modificam nosso comportamento. E na nossa cabeça, formamos uma imagem de nós mesmos de acordo com o que as pessoas falam de nós. Sou bonito ou não sou lá muito bonito? Sou inteligente ou não sou muito inteligente? Sou um vencedor ou sou um perdedor? Eu sou bom nisso e sou uma negação naquilo. Em determinado ponto, todas as opiniões de nossos pais e professores, da religião e da sociedade nos fazem pensar que precisamos ser de uma determinada maneira para que sejamos aceitos. Elas nos dizem a forma como deveríamos ser, como deveria ser a nossa aparência e como deveríamos nos comportar. Precisamos nos comportar desta maneira e não daquela. E como não aprovam que sejamos o que somos, começamos a fingir ser o que não somos. O medo da rejeição torna-se o medo de não ser bom o bastante e começamos a procurar uma coisa chamada perfeição. Em nossa busca, formamos uma imagem da perfeição, da maneira que gostaríamos de ser, mas que sabemos que não somos. Começamos a nos julgar por isso. Não gostamos de nós mesmos e começamos a dizer: veja como você parece um idiota. E quanto você é feio. Veja como você é gordo, baixinho, fraco e burro. É aí que começa o drama, porque agora os símbolos se voltam contra nós e sequer percebemos que aprendemos a usar os símbolos para nos rejeitar. Antes da domesticação, não nos importamos com o que somos ou com nossa aparência. Temos a tendência de explorar e expressar nossa criatividade, buscar o prazer e evitar a dor. Como crianças, somos livres e selvagens. Corremos nus por aí.
sem autojulgamento ou autoconsciência. Falamos a verdade porque vivemos nela. Nossa atenção está no momento. Não temos medo do futuro nem vergonha do passado. Depois da domesticação, tentamos ser bons o suficiente para todo mundo. Mas não somos bons o bastante para nós mesmos, porque nunca conseguimos estar à altura de nossa imagem de perfeição. Todas as nossas tendências humanas normais são perdidas no processo de domesticação e, com isso, começamos a procurar aquilo que perdemos. Começamos a ir atrás da liberdade porque não somos mais livres para ser quem realmente somos. Começamos a procurar felicidade porque não somos mais felizes. Começamos a procurar beleza porque não acreditamos mais que sejamos bonitos. Nós continuamos a crescer e na adolescência nosso corpo é programado para produzir uma substância que chamamos de hormônios. Nosso corpo físico não é mais de uma criança e não nos encaixamos mais no modo de vida anterior. Não queremos ouvir nossos pais dizendo o que fazer e o que não fazer. Queremos liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas também temos medo de ficar sozinhos. As pessoas nos dizem: você não é mais uma criança, mas também não somos adultos. E esse é um período difícil para a maioria dos seres humanos. Quando chega a adolescência, não precisamos de mais ninguém para nos domesticar. Já aprendemos a nos julgar e a nos punir e a nos recompensar de acordo com o mesmo sistema de crenças que nos foi imposto e usando o mesmo sistema de punições e recompensas. A domesticação pode ser mais fácil para pessoas em alguns lugares do mundo e mais difícil em outros, mas geralmente nenhum de nós tem a chance de escapar dela. Nenhum de nós. Finalmente, o corpo amadurece e tudo muda outra vez. Começamos mais uma busca, mas agora, cada vez mais, o que buscamos é o nosso eu. Procuramos amor porque aprendemos a acreditar que o amor é algo que se encontra fora de nós. Procuramos justiça porque ela não existe no sistema de crenças que nos ensinaram. Procuramos a verdade porque só acreditamos nos conhecimentos que temos armazenados em nossa mente. E, obviamente, continuamos procurando a perfeição, porque agora nós concordamos com o resto da raça humana que ninguém é perfeito.